As cartas às igrejas, conhecidas como epístolas, são partes fundamentais do Novo Testamento. Escritas principalmente por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, essas cartas têm como objetivo orientar, corrigir e encorajar as comunidades cristãs espalhadas por diversas regiões. Elas foram endereçadas a igrejas que enfrentavam desafios variados, desde perseguições externas até questões internas de fé e conduta. Essas epístolas foram escritas em um contexto de crescimento do cristianismo em um mundo hostil. Os cristãos eram frequentemente perseguidos e suas comunidades estavam em formação, enfrentando desafios culturais, teológicos e éticos. As cartas trazem mensagens profundas de esperança e fé, lembrando os cristãos de sua identidade em Cristo e do amor de Deus que os sustenta em todas as situações. A carta aos Romanos, escrita por Paulo, é uma das mais influentes. Paulo explica a justiça de Deus e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ele aborda a importância da fé, da graça e do papel da lei, e também discute a vida cristã prática, incentivando os crentes a viverem em unidade e a amarem uns aos outros. A mensagem é clara: a salvação é um presente de Deus, não algo que pode ser conquistado pelas obras. Aos Coríntios, Paulo escreve 2 cartas cheias de conselhos práticos e espirituais. A igreja de Corinto enfrentava divisões, imoralidade e confusão teológica. Paulo os exorta a viverem em santidade, a resolverem suas disputas de maneira amorosa e a manterem a ordem nas reuniões da igreja. Ele também fala sobre o amor como o maior dom, enfatizando que, sem amor, até os maiores feitos são vazios. A carta aos Gálatas aborda um problema específico: a tentativa de alguns cristãos de impor a lei judaica aos gentios convertidos. Paulo é firme ao afirmar que a fé em Cristo é suficiente para a salvação e que a lei não pode ser um fardo sobre os crentes. Ele defende a liberdade em Cristo, mas lembra que essa liberdade deve ser usada para servir uns aos outros em amor. Paulo também escreveu aos Efésios, uma carta que celebra a grandiosidade do plano de Deus para a humanidade. Ele fala sobre a unidade em Cristo, a paz que ele traz e a importância de viver uma vida digna da vocação cristã. Paulo encoraja os efésios a se revestirem da armadura de Deus para resistirem às tentações e permanecerem firmes na fé. Aos Filipenses, Paulo escreve uma carta cheia de alegria, apesar de estar preso. Ele agradece pela ajuda recebida dos filipenses e os encoraja a se alegrarem sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. Paulo também os exorta a terem a mente de Cristo, sendo humildes e colocando os interesses dos outros acima dos próprios. Colossenses é outra carta importante, onde Paulo combate heresias que ameaçavam a pureza da fé cristã. Ele exalta a supremacia de Cristo e alerta contra filosofias enganosas e práticas religiosas que desviavam o foco da simplicidade do Evangelho. Paulo instrui os colossenses a buscarem as coisas do alto e a deixarem de lado as práticas mundanas que não condizem com a nova vida em Cristo. As cartas aos Tessalonicenses foram escritas para uma igreja que estava confusa sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo os conforta, lembrando que a volta de Cristo é certa, mas que ninguém sabe o dia ou a hora. Ele os encoraja a viverem de forma responsável e a não se preocuparem excessivamente com o futuro, mas a continuarem a crescer em amor e boas obras. As cartas a Timóteo e Tito, conhecidas como cartas pastorais, são direcionadas a líderes da igreja. Paulo dá instruções sobre como liderar as igrejas de forma eficaz, enfatizando a importância da sã doutrina, da vida exemplar e da coragem para enfrentar desafios. Ele também fala sobre a escolha de líderes qualificados e a necessidade de manter a igreja em ordem. A carta a Filemão é única em seu tom pessoal. Paulo escreve para pedir a Filemão que receba seu escravo fugitivo, Onésimo, de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Paulo apela ao amor e à reconciliação, mostrando como o Evangelho transforma as relações humanas, promovendo igualdade e respeito entre todos os cristãos. A carta aos Hebreus, embora não se saiba exatamente quem a escreveu, é uma obra-prima que conecta o Antigo e o Novo Testamento. O autor apresenta Jesus como o sumo sacerdote perfeito,
superior a todos os sacerdotes anteriores, e o sacrifício final que satisfaz a justiça de Deus. A carta exorta os cristãos a perseverarem na fé, mesmo em meio às dificuldades, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tiago, em sua carta, foca em questões práticas da vida cristã. Ele fala sobre a importância de viver uma fé ativa, que se manifesta em boas obras. Tiago adverte contra o favoritismo, a língua descontrolada e o orgulho, encorajando os cristãos a serem doadores generosos, pacificadores e a suportarem as provações com paciência. As cartas de Pedro são dirigidas a cristãos que estavam enfrentando perseguições severas. Pedro os lembra de que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, devem viver em santidade e submissão, confiando em Deus em meio ao sofrimento. Ele também alerta contra falsos mestres e encoraja os cristãos a estarem sempre prontos para defender a fé com mansidão e respeito. As cartas de João são cheias de amor e luz. João enfatiza a importância do amor fraternal, da obediência a Deus e do discernimento espiritual. Ele adverte contra os falsos profetas que tentam enganar os cristãos e reforça a certeza de que aqueles que permanecem em Cristo têm a vida eterna. A breve carta de Judas adverte contra a apostasia e encoraja os crentes a lutarem pela fé. Judas lembra os cristãos dos exemplos do passado, onde a rebelião contra Deus levou ao julgamento, e os exorta a se manterem firmes na fé, orando no Espírito e aguardando a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Todas essas cartas, com seus diferentes estilos e focos, têm um objetivo comum: fortalecer a fé dos cristãos, corrigir erros, promover o amor e a unidade e preparar a igreja para a volta de Jesus. Elas mostram que, mesmo em tempos de crise e confusão, há um caminho a ser seguido: o caminho da verdade, do amor e da fidelidade. A mensagem das cartas às igrejas é tão relevante hoje quanto era nos tempos antigos. As questões de fé, moralidade, unidade e perseverança são desafios constantes na jornada cristã. Essas cartas nos lembram de que a vida cristã é uma caminhada de fé ativa, enraizada no amor e sustentada pela esperança na volta de Jesus.